Olá, galerinha! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de filosofia e continuaremos a discutir sobre a ética. Voltaremos um pouquinho nos conceitos levantados em aula anterior, na concepção de Agostinho, São Tomás, no período medieval, conhecido também como período da patrística, e também iremos no hoje entrarmos no contexto da modernidade, com os filósofos Descartes, como também Maquiavel. E na nossa última aula, eu passei para vocês uma atividade onde vocês iriam analisar uma situação, iriam levantar possíveis soluções na concepção dos cínicos e dos estoicos, bem como também se iriam utilizar das teorias dos epicuristas para assim estarem apresentando a compreensão pessoal de vocês. Desde já quero agradecer também por todos terem me encaminhado as atividades e todos seguiram praticamente a lógica proposta. Então, parabéns, mas agora vamos começar a nossa aula de hoje. E as minhas últimas considerações na última aula foi justamente a concepção de Santo Agostinho e de Tomás sobre o mal. E vimos que o mal é justamente esse distanciamento do homem do sumo bem. E vimos que esse distanciamento acontece porque o homem ele é livre. E sendo livre, ele age na liberdade, e nessa liberdade ele se deixa ser guiado pela sua própria vontade, pelos seus próprios impulsos. E aí é onde justamente muitas vezes faz escolhas erradas, escolhas que não corroboram tanto para si como para os outros. E aí a pergunta que possivelmente possa estar vindo aí e essa liberdade, ela é conferida ao homem por quem? Para Agostinho, essa liberdade é conferida pelo próprio Deus, na tentativa de que o homem busque os bens mais supremos. Só que aí a gente percebe que o homem, enquanto um ser que se move pelos desejos, pelos impulsos, pelo imediatismo, ele muitas vezes não busca apenas a esses bens que o próprio Deus espera que ele alcance. Mas aí ele vereda por caminhos tortuosos, porque nós iremos perceber que o homem ele é livre, livre para fazer escolhas. E aí na página 17 do livro didático de vocês tem um fragmento do texto que vai explicar um pouco melhor sobre essa ideia da possibilidade do mal moral. Escuta. Para compreender a possibilidade do mal moral no pensamento agostiniano, é preciso considerar sua crença na existência de inúmeras manifestações do bem, de diferentes graus, uma vez que ele entendia a criação como obra de amor de Deus perfeito. Nessa visão, o pecado seria justamente o uso inadequado do livre-arbítrio, o desvio da vontade, ou seja, um ato de soberba da criatura que se afastaria de forma voluntária do Criador, optando pelos bens da vida material inferiores aos bens espirituais. Então tá bem claro aí, né? Tudo na concepção de Santo Agostinho é criado por Deus. Deus, o ser perfeito, também em sua criação residiria a perfeição. Só que aí, por o homem ele ser livre, ele em um estado de ganância, de querer se ser superior ao próprio Deus, busca assim, por sua própria vontade, se distanciar do Deus. E aí, fazendo escolhas erradas para a sua vida, e aí é onde se instaura, na concepção de Agostinho, o mal social. E ainda na concepção de Agostinho, os males físicos como a doença, a morte, como todos os males que nós contemplamos em vida, é decorrente ao pecado original, aonde ele vai citar um texto bíblico lá do Gênesis, que é onde Adão e Eva, eles se escondem, negam assim a graça de Deus. E ao negar, ao se distanciar, o mal, ele se instaura em toda a história da humanidade. Após essa breve explicação, eu quero que você esteja solucionando as questões propostas na página 19 do livro de vocês, questão 1 e 2, bem como a letra A e a letra B, que vai enfatizar justamente o que discutimos agora há pouco. E aí na página 20 do livro de vocês, após terem resolvido as questões propostas anterior,
nós iremos começar a discutir um pouquinho sobre a concepção de Tomás de Aquino. E com Tomás de Aquino nós iremos perceber que vai se instaurar no pensamento filosófico uma conciliação da fé com a própria razão. Vimos até então que a fé ela buscava se desprender da própria razão, bem como a razão ela não buscava essa conciliação com a fé, porque pensávamos que elas eram realidades distintas umas das outras. E aí com Tomás de Aquino nós vamos ver justamente o contrário. Vamos ver essa tentativa de conciliar tanto a fé com a razão. Porque ele vai dizer que a razão sem a fé, para nada ela serve. E de fato a razão vai promover um grau de maturidade para aquilo que é essencial ao homem, que é a fé. E aí, justamente com essa conciliação, Tomás ele vai refletir os aspectos éticos. E ele vai enfatizar justamente o aspecto da virtude e da felicidade. Onde ele vai dizer que o homem ele só seria feliz, o homem só seria virtuoso se ele fosse capaz de encontrar descanso em Deus para suas inquietações. Porque ele vai perceber que nós, seres humanos, somos seres inquietos. Buscamos constantemente alcançarmos a felicidade. Felicidade essa que na concepção de Tomás é apenas encontrada no Deus. No Deus que é o sumo bem, que é o ser supremo, o Deus que deseja diariamente estabelecer uma relação com o próprio homem. E aí, Tomás, na página 20, ele vai nos dizer o seguinte: a beatitude não poderia admitir a presença do mal. Logo, Aquino afirmava que era necessário viver uma vida ordenada por um amplo conjunto de virtudes, as quais somente a iluminação divina poderia proporcionar. Então o homem só alcançaria esse estado de beatitude, ou seja, essa felicidade ponderada, tranquila, quando ele fosse capaz de deixar-se ser iluminado pelo próprio Deus, Criador. Creio eu que esses são os aspectos fundamentais que esses dois filósofos corroboram para o pensamento filosófico, bem como para o próprio cristianismo, onde eles defendem com toda precisão o amor de Deus em sua história. E aí nós agora iremos partir para a Idade Moderna. E na Idade Moderna nós iremos perceber que mais uma vez se tira essa ideia do teocentrismo, Deus no centro do universo, e agora volta-se mais uma vez o homem a ser o centro de todas as questões filosóficas. E nós iremos começar com Maquiavel e encerraremos o nosso diálogo de hoje com René Descartes. Mas antes, na página 21, já quero dar o meu próximo encaminhamento de atividades, que é referente à ideia de Tomás. Então, temos aí a questão 1 e 2 na página 21 para serem realizadas por vocês. E aí nós iremos começar a discutir um pouquinho sobre a moral provisória. Percebemos que desde a Antiguidade até a Idade Média, nenhum filósofo se propôs a pensar em uma moral pública, em uma moral universal. E aí, nós, a partir de Maquiavel, é que iremos identificar essa ideia de que precisava se instaurar uma moral pública, onde era necessário nortear as ações de todos os indivíduos na coletividade. Então, nós vamos ver que se instaura agora uma moral pública e uma moral individual, onde os indivíduos eles precisam se perceber como agentes de ação, e ação essa que implica não só na sua individualidade, como também na sua coletividade. E aí Maquiavel vai dizer o seguinte, que é preciso governar as pessoas considerando sua tendência às más paixões. É impossível negar a vulnerabilidade do homem. O homem em si é vulnerável a ceder às suas paixões, porque o homem é movido por desejos, é movido por instintos. E aí é onde ele precisa, de fato, racionalizar e manter-se em equilíbrio na concepção de Maquiavel. Eu não vou adentrar muito nessas questões, porque nós vamos discorrer sobre tudo isso em filosofia política, assunto do nosso próximo bimestre.
Então aguarda, mas essa é a ideia da qual você precisa hoje estar alimentando, ok? E aí é falando em racionalizar as paixões que nós iremos contar com a ajuda do pai do racionalismo, René Descartes, que surge lá na modernidade, onde ele vai colocar a razão como no centro de toda a discussão filosófica. Se não tem a razão, é impossível ter e atestar um conhecimento verdadeiro. Se a razão que atesta o conhecimento verdadeiro, logo é essa mesma razão que vai estabelecer um controle ao homem em suas paixões. Então, as paixões deveriam, na concepção de René Descartes, controlar essa vulnerabilidade do homem, racionalizando assim os seus instintos. E aí na página 22 nós iremos perceber que René Descartes, nessa tentativa de racionalizar a tudo, buscava encontrar uma nova ciência que lhe assegurasse esse estado de tranquilidade, de esclarecimento, de verdades concretas. E aí ele vai dizer que nessa busca precisa instaurar uma moral provisória, para se assim chegar a uma moral perfeita. E aí você na página 22 vai encontrar justamente algumas regras que para ele era necessário o homem seguir, para assim manter-se com coerência, manter-se vivendo uma ação ética, uma ação positiva, racionalizada, claro. E aí, gente, acredito que encerramos a aula de hoje. E a minha última atividade para vocês, o bimestre, porque nós iremos entrar em um breve recesso enquanto essa pandemia não acaba. Página 23, questão 1, 2 e 3. Então, vocês vão estar solucionando essas questões e assim espero em breve estarmos retornando às nossas aulas presenciais. Mas se ligue aí na revisão para você não perder a lógica da nossa aula referente às atividades das quais eu encaminhei no hoje. E aí começamos nossa aula de hoje discutindo as possíveis respostas de vocês encaminhadas no nosso último encontro. E aí na página 17 começamos a discutir propriamente o nosso assunto de hoje, referente à ideia de Agostinho em relação ao mal moral. E aí na página 19 nós fomos convidados a estarmos resolvendo as questões 1 e 2, bem como também a letra A e a letra B. Logo em seguida, nós fomos para a página 20, onde começamos a discutir sobre a ideia de Tomás de Aquino, a respeito da conciliação entre a fé e a razão. E aí discutimos sobre a beatitude, que é o estado de tranquilidade, nessa busca incessante do homem pela felicidade. E aí na página 21, fomos levados a estarmos solucionando as questões 1 e 2. E encerramos nossa aula de hoje discutindo um pouquinho sobre o contexto da modernidade com a ajuda de Maquiavel e René Descartes, onde iríamos discutir sobre a questão da moral provisória, bem como também, ao encerrarmos toda essa discussão, encaminhar as atividades da página 23, a 1, a 2 e a 3. Bons estudos, até a nossa próxima aula e Deus abençoe vocês.